Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós ouvimos no Evangelho de hoje Jesus lidando com pessoas difíceis. E eu gostaria de conversar com vocês como lidar com pessoas difíceis, seja na família, no trabalho, como manter a calma com pessoas complexas. Essas e outras dúvidas são apenas uma das angústias de muitos que se relacionam constantemente com pessoas grossas, algumas pessoas ruins, mas ainda não têm encontrado paz, felicidade plena a lidar com esses desafios. Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa única, com personalidade e características próprias, assim como tem uma forma peculiar de se relacionar com as pessoas ao seu redor. Você tem um ponto de vista das coisas ao seu redor que pode ser diferente dos demais, não é mesmo? Pois bem, é por isso que você pode não se dar bem com todo mundo. Afinal, existem indivíduos que possuem comportamentos, valores de se relacionar que podem te incomodar e até mesmo gerar conflitos. Independentemente de onde você trabalhe, é muito provável que você vai encontrar pessoas complicadas. É preciso, então, estabelecer uma relação que tende a ser bastante complexa, desgastante. Esse é o desafio dos seres humanos. Muitas vezes, essas relações humanas insatisfatórias geram muitos transtornos. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero dar algumas dicas para você. Você já encontrou com pessoas difíceis? Mais de uma? Essas pessoas apresentam grandes desafios cotidianamente a ter um bom relacionamento interpessoal. Descobrir como lidar com pessoas difíceis, seus diferentes tipos de personalidade, é muito importante. Por isso, existem algumas características de personalidades complicadas. O primeiro passo, então, é aprender a lidar com pessoas difíceis. É entender quais são as suas principais características. Dessa forma,
você é capaz de melhorar a sua compreensão sobre diferentes personalidades e entender quais são as melhores estratégicas para você administrar bem a sua vida. Então, como é essa pessoa difícil? O que é uma pessoa tóxica? Quais seriam as características dessa pessoa? Primeira característica: são inflexíveis. Uma das coisas que faz com que a pessoa sistemática seja difícil de lidar é a forma única que ela enxerga o mundo, situações, outros indivíduos, a incapacidade de se ajustar. Ou seja, essas pessoas se fixando em padrões muito específicos e fechados na hora de interpretar o mundo, não questionam se essa forma é correta ou adequada à situação que vive. Se tornam pessoas intransigentes, que muitos consideram como pessoas ignorantes, mas não pode ser o caso. A maioria das personalidades complicadas tem uma tendência natural para a inflexibilidade. Isso significa que gostam de impor suas ideias, sem ouvir as opiniões dos demais. Têm dificuldades em mudar de comportamento. Uma segunda característica dessas pessoas difíceis: reclamam muito. São pessoas pessimistas, que enxergam a vida com um filtro de negatividade. Também são difíceis de lidar. Assim, uma das características desse tipo de indivíduo é reclamar muito, focando mais no problema do que a busca por soluções. Portanto, elas estão sempre reclamando de algo, criticando colegas ou sendo agressivas no modo como expressam. Uma terceira característica: são intolerantes. Você já conheceu alguém que perde o controle por coisas simples? Ou que é altamente intolerante com os outros? Essas também são características de pessoas difíceis, exigindo bastante serenidade de quem convive com elas. Isso porque esses indivíduos não sabem como lidar com a diferença ou com os erros do outro, também devido a uma falta de empatia. Não consegue tolerar quem se comporta ou pensa diferente delas. Uma outra característica de pessoas difíceis de lidar são pessoas de autoimagem, ou seja, ela não é capaz de ver a si mesma como realmente é, criando uma ilusão de que é algo que não condiz com a realidade. Isso pode acontecer de diversas formas. Há aquelas que acreditam ser mais espertas do que realmente são, não aceitando a opinião de outras pessoas, agindo sempre com agressividade, crítica em relação ao outro. Porém, também existem indivíduos que acreditam serem tão capazes quanto são, o que pode fazer com que pisem nos colegas ou sempre se coloquem abaixo do outro.